muito boa noite. Bem-vindos à 30ª tertúlia. Luís, 30ª. Agora vai ser assim, 30ª. É verdade, a 30ª Astrolusófonia. E hoje super especial. Super Sem dúvida especial. nenhuma. Para comemorar que hoje até temos um bocadinho mais alargados, um bocadinho mais cedo. Portanto, quem está aqui mais cedo, muito obrigado. Mas merecia a pena, porque realmente o tema é bastante interessante. É. E agora cabe a mim apresentar a Márcia Ferreira, não é? Que é uma tarefa difícil, Ou porque primeiro o que é que nível dela é apresente... enorme. Ou Mas queres eu primeiro que vou eu diga as resumir. regrazinhas? Pode ser? Ou começas É tu? verdade, já estava a antecipar-me, peço desculpa. Vou só ter as regrazinhas muito rápido para quem está aqui e para quem está muito bem-vindo, para quem está aqui pela primeira vez, os repetentes, muito bem-vindos a todos os astrológicos, agora. Portanto, são regras muito curtas. Astrolosófonos. Eu estou um bocadinho na recuperação da minha garganta, está um bocadinho gostosa. Mas, então pronto, as regras são muito simples. Olha. É para manter o microfone fechado durante a apresentação da nossa palestrante hoje, a Márcia Ferreira, portanto, silêncio, tenham o microfone fechado, acho que é lógico. Convidamos as pessoas a ter câmara aberta, aliás, é um princípio da tertúlia, estamos aqui em comunhão, e portanto, e estamos aqui, temos uma atitude intimista e clara, portanto, e já agora salvaguardo que ninguém vai aparecer depois mesmo no YouTube, portanto, estejam à vontade. Tenham um comportamento cordial e harmonioso, portanto, quando for parte das perguntas. Durante a palestra, se tiverem perguntas para fazer, olá, boa noite, Márcia. Se tiverem perguntas para fazer, metam na caixinha, que é para depois seguir as perguntas depois na parte da tertúlia. Vamos ter uma tertúlia alegada de 50 minutos. Já sabem que isto vai ser publicado no YouTube na semana que vem, na quinta-feira, tal como hoje, e ninguém vai aparecer, portanto estejam à vontade, quem quiser. Olha, e desejo a todos que usufruam da experiência do orador de hoje, ainda por cima da 30ª tertúlia, especialíssima hoje, versão largada, com um tema super quente, Carlos e o nosso destino. Mas a Alexandra mais disso sabe. Sou eu que vou apresentar, porque eu já conheci a Márcia e tu não. Eu conheci a Márcia pessoalmente nas jornadas do Jorge Lancinha, o segundo Congresso de Astrologia Psicológica. Portanto, eu sou eu, porque é a minha amiga, Luís. Então vamos ver. Astróloga desde os anos 90. Tem uma escola de astrologia que se chama CEOP. É assim, Márcia, estou bem? CEP. Vou exar para o Brasil e para Portugal depois, não é? Estou a dizer bem? O exame que a gente fez, Luís. Lembra-se daquele exame terrível que nos deu... Me esquecer, mas não. Dores de cabeça, 6 horas de exame. Ela também fez isso e levou o exame para lá e também fazem certificação de exame no Brasil. E ainda traduziu o livro da Liz Green, que eu tenho, porque a Beth Batista me trouxe, com autógrafo e tudo, o Jung o Astrólogo, que curiosamente é o tema, não é? Portanto, é completamente quente o tema, super fresco. Se quiserem livros, eu tenho ainda 2, portanto, só 2. O resto vendeu-se tudo. Márcia, a Beth vendeu todos os livros cá em Portugal. Por isso, depois ela explica como é que se faz se quiserem adquirir em Portugal, porque eu acho que não é assim tão difícil. Olha, a Ana Lúcia também tem. Eu também tenho. E diz, também está, Luís, olha, não tem conta boa. Está na senda. Manos de livros. Luís, põe aí. Ana Lúcia, põe aí. Vou tirar uma foto. Peraí. Vamos tirar uma foto, Vamos... eu tiro também. Não há ninguém agora. Daí eu mando para você, peraí. Luís está desfocado. Olha, o Sofia não tem. Ó, vemos em mim, estás triste, não é? Também boa. Caiu da minha mão, peraí. Não, mantenho, peraí. Peraí, vou pôr aqui no... Senão... Aí, agora eu vou tentar tirar foto e segurar o livro ao mesmo tempo. Aí, peraí. Ó, Márcia, eu já tirei. Pronto, obrigada. Está no grupo do Telegram. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, acho que não me esqueci de nada. Verdade? Disse tudo. Especialista em astrologia psicológica. Acho que isso está subentendido. E tem mais... faz atendimentos, como é evidente. E disse tudo. Não disse, Márcia. E vem a Portugal algumas vezes, não é, Márcia? E ainda bem. Muitas. Minhas senhoras e meus senhores, com vocês, Márcia Ferreira. O tempo é todo seu e depois eu aviso quando chegar perto da hora, está bem? Agora vamos todos tirar o microfone para não haver qualquer problema. Márcia, vamos a isso. Vamos lá, então, gente. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar a Alexandra e o Luís aí por esse trabalho, que eu acho incrível.
como eles motivam, né, as pessoas e mobilizam. Inclusive, até aproveitar para convidar que a Alexandra vai ser nossa convidada no projeto Novos Talentos, para ela vai palestrar, que é um projeto que nós temos junto com a OPA, eu e a Patrícia Ungarelli, mas acho que vocês não marcaram a data ainda, né, Alexandra? Mas nós vamos anunciar. Eu estou aguardando vocês, tá? Sim, mas é a minha E aluna, não sou eu, pois combinámos que era a aluna. é sua aluna, tá legal. E então, é uma palestra que a gente faz sempre de sábado, às 11 horas da manhã, no Brasil, 15 horas em Portugal, e está todo mundo convidado, tá? Aí a gente vai anunciar as datas e tal. E é uma alegria mesmo, Portugal, porque, como a Alexandra falou, eu fui muito para Portugal ultimamente. Inclusive, em junho, eu participei do evento do Jorge Lancinha, de Astrologia Psicológica, né? E dei uma palestra lá também, e adoro. Eu falei, inclusive, na palestra, que o meu mapa relocado para Portugal cai um stellium na 11, né? Então, eu me sinto muito bem com amigos e tal, gosto muito de ir para Portugal, né? Cheguei até a ter um apartamentinho aí, lá perto de Coimbra e tal. Muito bom. Gente, para mim também é uma alegria falar. Nessa palestra não vai ser sobre o livro, mas digamos assim, é um dos capítulos do livro, quando Jung se debruçou sobre esse tópico do destino, tá? E hoje, na hora do almoço, horário aqui do Brasil, eu dei uma palestra só para psicólogos no SEDES de São Paulo, que é uma instituição de pós-graduação muito grande. E olha que interessante como está mudando, né? Porque tinham muitos psicólogos junguianos e super interessados, me convidaram para ir de novo em novembro, como que eu uso os mapas dos meus atendimentos de família. Eu fiquei surpresa com o interesse deles, tá? Só para contar para vocês como eu acho que o Jung abriu portas e esse livro também abre muitas portas para a astrologia, tá? Eu vou colocar aqui, então, vocês estão vendo, né? Tá? Vamos sim, Muito senhora. bem. Bom, essa imagem, gente, é de um fotógrafo que, apesar do nome, o nome dele é Guido Argentini, ele não era argentino, mas sim italiano, tá? E ele faz muitos trabalhos evidenciando a feminilidade sempre, e sempre partindo dos conceitos da antiguidade, né? Então, nessa foto, desculpem. Nessa foto está a deusa Raimarmen, que é uma deusa da antiguidade e que eu vou falar bastante sobre ela, né? Então, dentro dessa circunferência sem começo e sem fim, né? Fazendo uma alusão à imagem do destino, tá? Só um segundo, deixa eu tirar aqui essas toolbars aqui, que não é legal. Tá? Legal, peraí. Então é isso, né? Desculpa, saiu com o da Regulus, né? Bom, enfim, eu falei para vocês, eu dei essa palestra, o pessoal gostou muito, acho que foi começo de agosto, por isso que eu resolvi apresentar aqui, e assim, essa questão do destino, gente, apesar de parecer uma coisa assim muito filosófica, na verdade é uma coisa que permeia o nosso dia a dia, tanto na nossa própria vida como nos nossos atendimentos como astrólogo, né? Porque conforme é a maneira que você encara, né, o destino e todas essas questões, tá? É a maneira que você direciona as suas consultas também. E é a maneira que você se posiciona na vida também. Por isso que eu acho que, apesar dela não ser tanto de uma técnica astrológica, ela permeia o nosso dia a dia, tá?
E nesse livro, como eu falei, tem uma discussão muito interessante sobre o destino. Eu recomendo vocês olharem, tá? Então, estão vendo esse quadro aqui, velhinho, todo manchado? É um quadro que eu comprei, eu era adolescente ainda, tinha lá meus 16 anos, quer dizer, faz muito tempo. Eu não comprei o quadro, eu comprei a gravura, uma vez na França, é de um autor desconhecido, mas eu acho que quando a gente tem um chamado para astrologia, a gente tem esse chamado, mesmo com 16 anos, né? Quando eu vi essa frase, astrologia é o relógio do destino, aquilo eu falei, não, eu tenho que comprar essa gravura, comprei, fiz um quadro, e tanto é que está nesse estado até hoje, né? Eu não sei quem que é um autor desconhecido, mas como assim, né? A astrologia pode nos mostrar qual seria o nosso destino e o momento de cada coisa acontecer. A gente pode pensar que essa frase poderia estar se referindo às progressões, né? Hoje em dia, a gente tem do conhecimento das progressões que mostra a semente do mapa natal se atualizando no tempo presente, né? Como que aquilo se desenvolveu. Mas também, pelo que nós vamos ver na palestra de hoje, não necessariamente estaria falando de progressões, mas sim do próprio mapa natal, porque o relógio do destino está contido justamente nas configurações do mapa, que mostram o nosso destino. Então, tudo isso nós vamos ver, tá? Essa outra frase, a verdadeira astrologia não é adivinhação, é a chave científica do caráter. E o caráter é o destino. Ainda também está no mesmo quadro essa frase, tá? Então, eu fico me perguntando, se esse quadro é tão antigo, né? Essas questões se colocam até hoje, né? Quantas vezes a gente sente essa tentação para adivinhar, né? E todas essas questões persistem até hoje. Eu também questiono essa colocação da chave científica do caráter, porque eu não acho absolutamente que a astrologia se encaixe no que nós conhecemos como os parâmetros da ciência, tá? Mas que a astrologia é uma ferramenta que desnuda o caráter ou a personalidade, isso eu não tenho dúvida, né? E caráter também, a gente poderia entender como a soma do temperamento, que é algo inato da pessoa, e que é moldado pelo histórico de vida. Aí se forma um caráter que é o que o mapa mostra, né? Mas, como nós sabemos, até o histórico de vida é possível de ser detectado numa leitura de mapa, né? Quando a gente fala das casas, das figuras de pai, mãe, irmãos, amigos, família, cônjuge, até inimigos, não é verdade? Tudo isso a gente pode ver, tá? No mapa, né? E aí, essa frase do Alan Liu, o caráter é o destino, né? O Alan Liu foi um dos astrólogos em quem Jung se inspirou quando ele começou a estudar astrologia. Tudo isso a gente vê no livro da Liz Greene, tá? Então, ele fala também uma frase aqui, essa é o caráter e é o destino, vamos dizer, eu poderia ser o resumo dessa palestra, como nós vamos ver. E essa frase aqui, olha, embora eu deva admitir o uso da astrologia para prever o resultado de certas... Peraí que vocês estão na minha frente aqui. Para prever o resultado de certas causas, isto não é de importância vital. Esta consideração, naturalmente, abre a discussão do destino ou livre-arbítrio e determina imediatamente a diferença entre o astrólogo exotérico e o astrólogo esotérico. O primeiro é um fatalista confirmado que se acredita sob a ruína do destino. O astrólogo esotérico não tem tal crença. Sua fé se baseia na crença de que, da forma como um homem semeia, ele deverá colher.
Seu lema é: homem, conheça a si mesmo. Então, a visão do Jung se alinha muito com essa colocação. É claro que nós fazemos e devemos fazer previsões hoje em dia, ninguém está dizendo nada contrário em relação a isso, tá? Mas às vezes, a gente carrega um pouco nas tintas, né? De achar que a gente consegue adivinhar concretamente o fenômeno. Isso também nós vamos falar, tá? Bom, então, aqui está, então, o livro, o original em inglês, né? Que é Jung's Studies in Astrology. Eu traduzi o título exatamente assim, Os Estudos de Jung em Astrologia. Daí a editora Pensamento optou por esse título e nós tivemos vários, e vai e-mail, e volta e-mail, e vai e-mail, porque, na verdade, eu levei um susto, né? Mas, como a editora Pensamento é uma instituição muito séria, e como eu trabalhei com eles, eu posso dizer que as tratativas foram as melhores possíveis, sempre com muito respeito ao meu trabalho, com seriedade. O que eles argumentaram, eu acabei entendendo que eles queriam atingir não só os nichos da astrologia e da psicologia, mas eles queriam ter esse apelo comercial. Mas aí, de tanto que nós conversamos, na próxima edição ficou acertado que vai sair o título Jung, dois pontos. Astrólogo, ponto de interrogação. Porque é bem diferente, né, gente? O meu medo não é por nada, mas é que, como eu estou sempre circulando nos dois meios, tanto da astrologia como da psicologia, eu temi a reação dos psicólogos junguianos, que isso poderia disparar, não por mim, mas por eles, um processo de rejeição. E, na verdade, foi muito menos, tá, do que eu imaginava, porque eu conversei com psicólogos junguianos do Rio, do Nordeste, de São Paulo, do Sul, e foi tudo muito tranquilo. Então, eu que levei maior susto que todo mundo. E também mandei e-mail lá para o pessoal da Liz Green e tudo, e as palavras da Liz Green, olha, da Liz Green, fica tranquila, entendeu? Não tem... Tranquilo, que a gente já está acostumado com tudo isso, né? Nós também, né? Então, nesse livro, ela fala muito desse entrelaçamento inseparável entre destino e caráter, que é o que o Alan Liu falou. E quem quiser adquirir, tem aí em Portugal, na livraria Senda, tá bom? Tá? Então, fica aí essa questão aí que eu acho que é bem importante, tá? Ela teve acesso a arquivos pessoais do Jung através dos documentos que se encontravam com familiares do Jung, que nunca tinham sido revelados. E aí a gente pode ver o quanto ele estudou astrologia. Não foi um pequeno período da vida, como alguns críticos de Jung querem passar essa imagem, que foi só um período. É só a gente fazer a cronologia que a gente vê que o interesse dele começou com 29 anos e foi até os 86, até a morte dele, tá? Que linha que ele seguiu, os mapas que ele encomendou, as progressões do seu próprio mapa, o mapa que ele encomendou, os mapas que ele fez também para o nascimento das duas filhas, da Gretchen e da Helene, tá? E uma série de coisas. Bem, mas a palestra não é sobre o livro, né? Mas, assim, é importante a gente ver que, inicialmente, ele recorreu muito ao Alan Liu, ao conhecimento do Alan Liu, que era um teosofista, que, na verdade, o nome era William Frederick Alan. Todos eles ali foram para o final do século XIX, né? Que eles estavam aí na ativa e tal. E estava na moda colocar o próprio signo, né? Um codinome no nome, como ele era leonino, então Alan Liu, né?
E ele praticava essa astrologia com inclinação teosófica, seguindo a escola da Helena Blavatsky, e que inicialmente foi a maior inspiração para o Jung, mas ele depois acabou desenvolvendo sua própria linha dos arquétipos, a sua compreensão, né, de que os arquétipos são uma coisa de dentro para fora, e ele se rebelou contra essas teosofia, fraternidade Rosa Cruz. Não é que ele se rebelou, ele parou de seguir, né? Porque ele desenvolveu a própria teoria e ele não acreditava nesses dogmas externos. Ele sempre achava que a gente tem que encontrar dentro, né? Que os arquétipos estão dentro e não seguindo ditames, né? Enfim, tá? E também uma coisa que é muito importante, que fica claro nesse livro, quanto Jung não estava interessado na previsão literal dos eventos, mas sim como o mapa poderia revelar em termos da psique individual, né, e também o seu desdobramento ao longo do tempo. Então, esse tema do destino foi o que ele entrelaçou com o caráter, com a astrologia, com os neoplatônicos, né, com os gnósticos. É bem interessante isso no livro. Então, tem essas duas palavras em inglês para designarem destino, né? Fate or destiny, que isso tem quase que o mesmo significado, né? Mas o fate tem um toque um pouco mais de algo inevitável, de uma conotação mais de uma predestinação, de um determinismo, né? Que pode cair de um lado mais negativo. E o Destiny tem um pouco mais essa conotação, é muito sutil, né? De que você pode fazer o seu próprio destino, que você é o senhor do seu destino. Então, por isso que, na hora que eu estava traduzindo, uma hora ela falava fate, outra hora ela falava destiny, né? Então, eu tive que colocar uma nota ali da tradutora, né, e mostrando que horas que ela falava fate, que horas que ela falava destiny, né? Destiny. E também, assim, o quanto é importante, como eu falei no começo, quando nós estamos levando a nossa vida como fate, como algo inevitável, que a gente chama de karma, com pré-determinantes incontestáveis, não tem jeito, é o meu mapa, eu estou subjugado a isso, e em que momentos nós estamos sentindo que nós somos capazes de dialogar, né, com essas forças arquetípicas, né? Espera um pouquinho. Desculpa, gente, espera aí. Ele não está, tudo bem. Com essas forças arquetípicas que estão demonstradas no mapa natal, né? Em que momento que nós podemos gerenciá-las de uma forma mais integrada, tanto com os nossos clientes como na nossa própria vida, né? Quando que o nosso fate pode se tornar um destiny? Quando que nós conseguimos ser co-criadores do nosso futuro, começando hoje mesmo, né? Mas a gente só consegue também quando nós conhecemos as teias do passado. A gente também não pode se furtar, e não é voltar ao passado, tá? Eu sempre procuro dar esse direcionamento, né? Mas assim, conhecer as configurações astrológicas que nós repetimos, né, inconscientemente, para que a gente possa se tornar co-participantes ou co-partícipes, né, nesse processo, tá? Então, ele falou muito, ele explorou muito essa deusa Haimarmen, tá? Ele estava profundamente interessado nessa natureza do destino, né? Então, ele teve um verdadeiro fascínio em relação a essa antiga ideia do destino celestial. Então, ele foi estudar Kant, Schopenhauer, Nietzsche, os neoplatonistas, tudo isso está no livro. Os estoicos, os herméticos, os gnósticos, para poder obter mais insights práticos, né, sobre esse dilema. Então, desde a filosofia e da mitologia gregas, né,
esse interesse já vem lá de longe, né? Se existe uma encarnação de um destino inevitável, né? E as correntes mais antigas colocam esse destino astral no centro, né, dos discursos, né? Quer dizer, como algo muito inevitável. E quando Jung foi explorar essa deusa do destino, a Heimarmen, né? Ele descreveu como uma verdadeira compulsão das estrelas, tá? Que aí a gente vê, quando ele fala em compulsão das estrelas, o quanto ele já se orientava pela astrologia, né? E essa discussão aparece, inclusive, nas obras completas dele, toda essa discussão com o destino. Então, essa palavra, Heimarmen, tem a mesma raiz, por incrível que pareça, de Moira, Moro, Anak, Aesa, que são essas deusas para designar essas teias do destino, né? São palavras gregas que nos falam dessa sabedoria, né? Dessa respiração, desse pneuma do Deus, que é apresentada como uma atribuição ou um propósito essencial de cada coisa individual dentro do todo. Então, a libertação desse Heimarmen seria a gente se livrar dessas ações compulsivas que provocam o sofrimento, né? Ao mesmo tempo, tendo aceitação das dimensões do destino, né? Então, o livre-arbítrio, para o Jung, ele fala muito no respeito e na aceitação do daimon. Já vou falar do daimon, mas ao mesmo tempo em que haja um diálogo e uma transformação potencial para poder haver esse florescimento criativo da personalidade. Então, esse daimon, tá, que o Jung fala muito, Alice Green fala muito no livro, a gente poderia entender como um supervisor que guia a vida do indivíduo, né? Como eles chamam, mestre da casa, que cada um de nós, né, cada alma, teria um daimon, regente, esse guia pessoal, ou um espírito, ou um guardião, que seria o planeta dominante no momento do nascimento, tá? E o significador astrológico do daimon para esse significador, foi dada a designação de oikodespotes, que é uma palavra grega no período helenístico, né? Que era tida como o mestre do domicílio, e que no período medieval ganhou a denominação do Almuten Figure, né? O planeta que tem a maior dignidade no mapa. E para o Jung era o Saturno, que era o regente esotérico do ascendente aquariano dele, né? Então ele ficou muito encasquetado com o Saturno, tá? Fala muito desse Saturno no livro dele, no livro vermelho dele também fala muito. Ele encomendou o mapa para o John Thorburn, que explorou muito esse Saturno também do mapa dele, mas era um Saturno bom, que era um Saturno em Aquário, fazendo um trígono com Júpiter em Libra e um sextil, um Saturno de casa 1, né? E um sextil com Marte em Sagitário, tá? Na casa 11, formando uma configuração toda benéfica, tá? Mas, enfim, então, eu acho muito interessante. Quando eu estava lendo o livro, eu falei, meu Deus, eu preciso ver qual que é o meu daimon, qual que é o meu Almuten Figure. E quem explora mais é o pessoal da astrologia tradicional, né? Então, eu até encomendei lá o meu Almuten Figure, e tem muitos cálculos, tá, gente? Tem muitas linhas, muitas questões. Ele me mandou tudo, porque era um colega, ele me mandou exatamente como que ele chegou no Almuten Figure. Mas no livro, vocês vão ver que o Jung considerou como regente do ascendente, tá? Os astrólogos do Jung consideraram, tá? Muito bem. Então,
Ok. Mas, afinal, né, eu coloquei essa questão: o destino de um indivíduo está descrito em seu mapa natal, então nada melhor do que a gente ver outros autores também, né, para ver o que eles falaram sobre isso. Então, a partir dessa segunda metade, todas essas colocações estão no livro, tá? Então, quer dizer, eu não estou falando do livro, mas indiretamente também eu estou falando. A partir da segunda metade do século XX, começou a haver uma certa rejeição dessa ideia, dessas circunstâncias fatais, né? E referiam-se a tendências, ao invés da antiga ideia de Heimarmen, dessa compulsão das estrelas, né? Então, essa frase é de um astrólogo britânico, Jeff Mayall. As duas frases são de dois astrólogos dessa época aí, da virada do século XIX para o século XX, tá? Final de 1800 ali. Então, é que ele fala o seguinte: um aspecto astrológico em relação ao futuro pode corresponder a qualquer de uma variedade de possibilidades, na sua maioria dependente da liberdade de escolha do indivíduo em causa. Mas ainda assim, o aspecto prediz, de fato, a tendência das circunstâncias ou a natureza da reação do indivíduo à situação. Eu fiquei pensando nessa frase, eu achei assim que a gente poderia dividir essa frase em duas metades. Na primeira, quando ele fala uma variedade de possibilidades, e ele fala em liberdade de escolha, ele está falando do livre-arbítrio, né? Que é esse diálogo em potencial com o daimon que o Jung propõe, e que estava no slide anterior. Na segunda metade dessa frase, ele fala sobre a tendência das circunstâncias, né? Quer dizer, a deusa Heimarmen, a Moira, as tendências do mapa. Então, dessas tendências, cabe a nós fazer disso um destiny ou fate, né? Uma outra frase é dessa astróloga britânica também, Margaret Home, tá? Só através do reconhecimento daquilo que ele sente como maior do que ele próprio, que ele pode sintonizar-se com o que está para além do padrão terrestre. Desta forma, embora não possa escapar aos acontecimentos terrestres, pela doutrina da aceitação livre e voluntária, ele pode querer que o seu verdadeiro eu seja livre na sua relação a eles. Quer dizer, o reconhecimento daquilo, quando ela fala o reconhecimento daquilo que ele sente como maior que ele próprio, quer dizer, que existe algo além do padrão terrestre, ou seja, esse alinhamento dos céus, que nós estamos cansados de saber, que é o que a astrologia mostra, e, ao mesmo tempo, esse ser livre em relação aos acontecimentos terrestres. O livre-arbítrio em poder reagir diferente, onde estaria predestinado a haver uma repetição. Conclusão: não adianta um sem o outro, né, gente? Nas falas dos dois, o destino sem a conscientização é o fate, é o karma, é o destino inexorável. E a consciência nossa, das nossas configurações do mapa, é que torna o destiny, né? Que a gente consegue ter mais livre-arbítrio. E essa frase do Richard Turner, eu repito muito nos meus cursos do CAP como um disco furado. Então, acho que tem alguma aluna aqui minha já ouviu, com certeza. O Richard Turner é um psicólogo junguiano, contemporâneo nosso, atual, dá aulas em universidades na Califórnia. Já encontrei com eles em conferências do ISAR nos Estados Unidos, uma pessoa muito acessível. A esposa dele é uma junguiana, tá? Então estão no Facebook, quer dizer, é uma pessoa aqui, da nossa época. Eu acho essa frase, ele que escreveu Cosmos e Psique, que é claro que vocês conhecem, ou já leram, ou já ouviram falar. Essa frase dele eu acho muito genial, quando ele fala que a astrologia não é concretamente preditiva, mas arquetipicamente preditiva. Então, se nós vimos agorinha a fala do Jeff Mayall, que era um astrólogo de 100 anos atrás, é a mesma coisa quando ele fala de uma variedade de possibilidades, né? Quer dizer,
um arquétipo tem infinitas expressões de possibilidades. E como irá se manifestar concretamente é que irá pode variar, né? O arquétipo tem essas múltiplas manifestações. Então, a gente pode falar muito preditivamente dessa linguagem arquetípica do Netuno, do Plutão, do trânsito de Plutão, da progressão, com certeza, mas assim, adivinhar se vai sair do emprego, ou se vai casar e tal, é temerário, eu acho, né, para os astrólogos, mas também não é a discussão dessa palestra, né? Mas e hoje em dia, nos termos atuais, o termo destino foi substituído por determinismo. Olha só que barato, né? Quer dizer, que legal, que giro. Porque é uma palavra que é menos propensa a associações religiosas, né? Quando a gente fala de destino e tal, e também é mais adaptável aos poderes, né, econômicos, climáticos, científicos, sociais, políticos, e destaca dessas influências astrais, né? E essas psicologias e psiquiatrias modernas estão muito interessadas também na questão do destino, viu, gente? No meu primeiro ano de psicologia, nós tivemos discussões, isso lá nos anos 80, hein? Discussões e discussões e discussões intermináveis sobre inato ou adquirido. Quer dizer, se é uma coisa que a pessoa nasce com aquilo ou se adquire. Quer dizer, só que mudou a terminologia. Então, por exemplo, hoje em dia, a terapia cognitivo-comportamental, todo mundo conhece, é um tipo de terapia que está sendo muito aceito, assim, é mais aceita do que psicanálise, psicologia junguiana, nas áreas médicas, da medicina, sabe? Porque ela se propõe a retirar sintomas e tal, né? Então, é uma linha dentro da psicologia que diz que a gente nasce com uma tábua rasa, né? Que é tudo meio ambiente que vai ter mais peso, condicionamento familiar e condicionamento social. Então, se a gente modifica o externo, a gente consegue resolver o interno, né? Tem uma segunda via também que está muito na moda, muito no Brasil, Estados Unidos, acredito que em Portugal também, na Europa toda, que a medicina também tem caminhado muito para esse lado da química cerebral, né? Com centenas de antidepressivos, investigações sobre a genética, né? Partindo do princípio que se você mexer nesses fatores, você vai conseguir alterar o estado emocional e assim resolver os problemas dos indivíduos, né? Está muito na moda se falar de mapeamento do destino genético. Olha que momento que a gente se encontra. Quando eu estava lendo o livro, eu não sei, eu fiquei pensando, parecia que eles estavam tão mais avançados, assim, que a gente, né? Parece que aquela música do Lulu Santos, que a humanidade caminha com passos de formiga e sem vontade, porque coisas de 100 anos atrás, e agora é uma coisa tão técnica, né, que separa mente e corpo, né, psique, espírito e matéria, sei lá. Bom, e aí, essa terceira via, que é a proposta do Jung, né, parece que é muito interessante, assim, que é uma via intermediária, que foi o que ele começou a trabalhar no Liber Novus, né? Novus, no livro vermelho dele, que é não causal, né? Que é a teoria dos arquétipos dele, né? Então, partindo do princípio que sim, a gente nasce com um caráter inerente, tá? A priori, né? Que é toda a configuração do mapa, o self, mas também complementar, tanto da herança genética como do meio ambiente. E tudo se expressando nas circunstâncias
de vida do indivíduo, né? Ao invés de uma servidão estática, né? Pré-determinada, com circunstâncias pré-estabelecidas. Então, sempre com essa cooperação consciente, voluntária, com o que ele chama dos fatos eternos. Eu acho muito lindo isso, que são os arquétipos, que não podem, segundo o que ele coloca, ser coagidos ou erradicados através de qualquer esforço humano. Quer dizer, os arquétipos estão lá, o mapa está lá. A gente não vai mudar o mapa não vai ficar melhor ou pior, né? A gente que vai poder reagir de forma diferente. Então, por tudo isso, a gente vê a grande importância que a astrologia teve na construção da obra psicológica do Jung. Quer dizer, essa visão cosmológica, né, é que formou a base da sua teoria. Por isso que ela fala no livro dos gnósticos, dos neoplatônicos, tá? E tudo isso. Ok. Muito bem. Mas como que a gente vê essa compulsão interior como destino astral, né? Como que aparece no mapa? Então, eu também fiquei muito feliz quando eu li nesse livro, porque eu comecei meus cursos de especialização lá em 2010, mais ou menos, e eu estava muito mergulhada na teoria do Jung naquela época. Eu estava indo, fazendo formação em Jung, grupos de estudo e tal, que eu fui entender melhor os complexos dele, que, aliás, antecedeu ao início dos meus cursos de especialização, eu falei, gente, mas os complexos são os complexos que o Jung fala, com certeza é a relação entre os planetas. São os iódios, são os T-squares, são as quadraturas, as grandes quadraturas, né? São os aspectos tensos, que é como a linguagem arquetípica se manifesta no inconsciente, né, naquele nascimento. E aí, quando eu li esse livro, mas eu não consegui encontrar isso em livros do Jung, né? Nem em livros que falem do Jung, porque, como a Liz Greene discute bastante também, muitos autores que falam do Jung esconderam, não é que esconderam, sabe assim, deixaram de falar do interesse dele por astrologia. Muitos críticos e muitos autores. Então, eu fiquei muito feliz quando eu tive essa confirmação que veio do Jung. Quer dizer, eu achei incrível. Ele fala o seguinte: os deuses planetários, em relação dinâmica uns com os outros, simbolizam complexos inconscientes que expressam de forma simbólica a estrutura e o propósito do complexo. Quer dizer, um complexo lá é esse interlóquio entre os deuses, né, planetários, e que tem uma conversa ali, e aqueles complexos têm um propósito, que levam à compulsão astral, ao destino astral, que fazem com que a gente fique repetindo, tá? E aí, essa outra frase também, que eu acho muito interessante, quando ele fala aí o seguinte: os complexos como destino planetário, olha como a astrologia estava no meio da criação da psicologia dele, são negociáveis em seu nível de expressão, mas não em sua essência. Claro, é o que a gente está falando até agora. A gente não muda o mapa, tá lá, mas são negociáveis na expressão, tá? Mas na essência não. Não adianta a gente achar que vai mudar o mapa e que aquilo não existe no mapa, tá? Então aí ele conclui que esses fios do destino, as moiras, as anáquias, as raimames, né, são traçados justamente por estas configurações astrológicas que se apresentam no mapa, tá? As conversas entre os deuses planetários, tá? Muito bem, chegando agora em exemplos, né? Como que a gente resolve isso? Então, mais essa frase aqui dele.
os fios do destino estão traçados justamente por essas configurações que se apresentam, as quais levam o indivíduo a quase que se submeter sem consciência a essa compulsão astral. Quer dizer, foram várias falas dele na mesma direção, tá? Então, esse mapa, gente, é de uma cliente minha que eu até tenho falado em algumas palestras, já uma cliente mais antiga e tal, e assim, por que eu achei muito interessante? Porque eu acho que ilustra exatamente isso que nós estamos falando, que a mesma configuração pode ser vivida com uma variedade de possibilidades. E depois eu vou comparar o mapa dela com o mapa do Gandhi, aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então, se a gente olhar primeiro para os círculos vermelhos, vou convidar vocês para dar uma olhadinha nos círculos vermelhos, que nós temos um ascendente aquário, o regente do ascendente, conjunção com Netuno na 12, nós temos um Sol em Libra e um Júpiter em Libra na 9, né? Nós temos uma Lua em Touro, ali já valendo também para casa 4. Então, a gente pode pensar que como se fossem complexos dela, ou subpersonalidades, como o Assagioli falava, né, que é um psiquiatra italiano, que vão num sentido de como ela se apresentou para mim, que eu conheci e atendi várias vezes. Uma pessoa extremamente cordata, legal, boazinha, todas as combinações de horário foram muito fáceis, né? E mesmo nas consultas, uma pessoa muito dócil, né, assim, diplomática, enfim, tá? Uma vez quando ela veio a primeira vez, ela estava morando junto com um namorado, praticamente casada, né? Na época da pandemia, tá? E tudo bem, daí falamos do mapa dela e etc, etc. Depois, uma outra vez, um ano depois, quando ela voltou, ela já tinha se separado desse namorado, e daí, então, eu pude me aprofundar um pouco mais no mapa dela, porque se a gente olhar agora para as configurações em preto, a gente se depara com um Plutão lá no alto do mapa, de casa 10, domiciliado em Escorpião, em quadratura com Saturno, um Marte em Escorpião, um Mercúrio em Escorpião, né? Também um Marte domiciliado, né? Uma Lilith se opondo ao Sol, tá? Um T-square aqui de Júpiter com essa conjunção Netuno e Urano e a Lilith, tá? Essa configuração, uma outra configuração do outro T-square da Lua com Marte, uma oposição com Marte, e um T-square com o ascendente também. E ainda uma Vênus de casa 8. Quer dizer, não parece assim como se ela tivesse duas personalidades muito antagônicas, né? Mas o que acontece? Porque a gente sabe que um Marte em Escorpião, como que funciona, né? Ele está aí super potencializado, em conjunção com o meio do céu, numa oposição com a Lua, né? Quer dizer, aonde ela não dá para essa pessoa ser diplomática e dócil 24 horas por dia. Vocês entendem isso que eu estou falando? Quer dizer, aonde que fica esse outro lado? E eu sempre falo para os meus alunos que tem uma regrinha básica: ou a gente reprime, ou a gente projeta, ou a gente atua, né? Atua colocar, não tem pensamento, a gente coloca em atos, passa direto para o ato no mundo externo. E era o que ela estava fazendo. Ela só estava em conexão
com esse lado, esses complexos, tá? Que são muito mais facilmente aceitos pela consciência, tá? Dessa pessoa, né? Que quer manter isso aqui na nossa psicopatologia, vai um pouco, esse conjunto, vai um pouco para o lado da personalidade dependente, sabe? Essa Libra, esse touro aí, essa questão de casa 12, que não quer romper os afetos, quer manter os afetos, que é muito difícil se separar, tá? E o outro lado rompe de uma tal maneira que, pelo desconhecimento dela, se torna compulsão interior como destino astral. Então, ela vai rompendo com as situações e queimando as pontes, né? Que a gente fala atrás dela, quer dizer, fica uma questão que é muito complicada. Enquanto ela não conhecer essa compulsão interior, isto irá ser o seu destino astral. Quando a gente olha para o mapa do Gandhi, tá? Que tinha uma configuração não a mesma, mas semelhante, gente, porque era um ascendente Libra, um Sol de Libra em Libra, na casa 12, uma Lua lá no alto do mapa, né, em Leão, só que isso vai para um lado, tá? Para um lado de manter os relacionamentos, etc., tá? E depois, quando a gente olha, a gente se depara de novo, muito parecido com a minha cliente, com um estélio em Escorpião, um Marte em Escorpião, aqui se sobrepondo, esse Marte está muito mais forte que essa Vênus, e ambos sofrendo uma oposição do dispositor Plutão, potencializado por Júpiter. E esse T-square ainda impactando aí nessa Lua, que poderia querer manter os afetos como a Lua precisa, mas alguma coisa que rompe, que aniquila, que coloca uma morte muito forte, assim, um rompimento e um chega, né? E coloca a agressividade de uma forma muito contundente. A gente sabe como é que é Marte em Escorpião. Então, o que ele fez? Eu acho que ele integrou muito melhor do que a minha cliente, quando ele criou o movimento da resistência não violenta. Porque quando a gente fala não violenta, a gente está falando do lado libriano dele. E quando a gente fala da resistência, que se opôs a nada mais, nada menos do que o exército britânico, que era o mais forte do mundo naquela época, e ele conseguiu derrubar o exército britânico, levando os indianos com ele a resistirem, mas sem a violência. Eu achei, assim, é a maneira que intuitivamente e sabiamente ele integrou os complexos dele, né? Que foi quem foi, né? Mas a minha cliente, eu só contando, assim, ela já está fazendo grandes progressos, viu, gente? Ela já está trazendo mais para a consciência, nós fizemos tipo uma psicoterapia breve também, e já está bem diferente. Mas antes estava uma coisa compulsiva, né? E automática. Então, mais duas frases para a gente encerrar, do Jung. Se não vemos nada, o destino faz isso por nós, tá? Então, nesses dois exemplos, eu quis dar exemplo de configurações semelhantes, mas como a gente pode atuar no destino, que foi o caso do Gandhi, né? E quando Jung fala sobre os arquétipos, o efeito das imagens inconscientes tem algo de fatídico. Talvez essas imagens eternas, os arquétipos, sejam o que os homens entendem por destino, tá? Então, eu acho que é isso, tá? Que eu tinha para falar.
Estão aí os meus contatos, no site tem toda essa discussão, muitos vídeos no YouTube falando disso, muitas coisas assim, tá bom? Gente, super obrigada, viu, pela atenção. Espero ter contribuído de alguma forma, tá? Certeza. Muito bem, Márcia, mesmo no tempo. Eu pensei assim, eu nem vou interromper, ela está a dominar completamente o tempo. Foi ótimo, maravilhoso. Vamos então, Tá. vamos tirar então a tela, exatamente, e vamos dizer adeus, não é, Luís? Está na hora do É adeus, não é? despedida, porque agora esta parte é maravilhosa, que é conversar com a oradora sobre tudo o que ouvimos. É só para quem é membro e está presente, não é, Luís? Está mal. Completamente razão. Obrigada! É o privilégio de estar Tá. aqui conosco hoje, é o prémio, não é? Por isso, Uhum. adeus! Obrigada, Márcia, foi maravilhoso! Já sabem que o livro está à venda na Senda, não é? Pois, por aqui Na também se Senda. pode ajudar a encontrar e entrar em contato com a Márcia, mas agora, Luís, vamos cortar, não é? Exatamente. Vamos à Exatamente. tertúlia! Vamos cortar. Adeus e até breve! Tchau. Tchau! Pronto, agora, Márcia, é toda nossa, não é? Eu não sei se tu disseste, Luís, que toda a gente pode fazer perguntas, mas preferencialmente escrever aqui no chat para a gente se Já organizar. temos aqui algumas perguntas. Tive aqui, algumas são perguntas, outras eram complementos.